Então, falávamos a respeito desse fenômeno interessantíssimo, que é essa questão da Red Pill, a ascensão desse termo, por assim dizer, de remeter a essa experiência de sair de um estado de alienação, não é? E é muito interessante que qual seria a motivação, não é, para que uma pessoa buscasse a Red Pill, ou para que pessoas distribuíssem a Red Pill. O seu termo, o que eu quero dizer com Red Pill, para nós recapitularmos? Essa Red Pill é sempre a entrada em uma subcultura. Sempre. Sempre é uma entrada a uma subcultura. Agora vamos ver o fenômeno de forma mais detalhada, mais por dentro, mais esmiuçado. Por que as pessoas usam esse termo, Red Pill, para, na verdade, se dirigir a um ingresso em uma subcultura? Que é isso que... Qual é a questão? Você recebe uma informação, não é? Recebe uma informação, supostamente que vai abrir a tua mente. Quem tem repertório filosófico entende que uma única informação ou um único conhecimento não dá abertura, não é absoluto, não serve para tirar de um estado de autoalienação. O que pode nos tirar de um estado de autoalienação é uma abertura ao transcendente. Mas esse negócio de Red Pill, ou esse discurso, mentiram para você sobre tal coisa, esse é... Cara, é o discurso mais utilizado pelo marketing digital brasileiro. Mentiram sobre tal coisa. Quando é um curso sobre educação financeira, trade, alguma coisa assim, o discurso é mais ou menos assim: saia da corrida dos ratos, saia da CLT, saia do... assim, o seu estado atual de vida, a estrutura vital da sua vida, atualmente está instalada em um lugar desproporcional à sua capacidade. Vitalmente a sua vida gira em torno de uma coisa estúpida. Sua capacidade de me dar dinheiro. O que nós vamos fazer, né, meu galo? O brasileiro compra, tem gente vendendo, né? Então, vocês notem, assim, sempre existe um discurso, essa questão da Red Pill, do ingresso em uma subcultura, sempre tem um discurso que é um cartão de visitas que jura abrir os teus olhos para uma estrutura da realidade ao qual até o momento tu estava alienado. Não é? Mas, na verdade, qual é o efeito real de captura desse discurso? Se esse discurso te captura, te sequestra, se tu acredita nele fatidicamente, vamos fazer de conta que a gente acreditou em algum discurso redpilado, não é? O que acontece? Vai ter um êxtase ali, né, que ele foi contra o sistema, sei lá. Faz sentido. Mas depois passa pra... continua, né? Sim, especial, porque eu acho que tem um conhecimento secreto, né? Ele enfatizou mais o elemento do sentimento. Segundo o Javier Zubiri, a estrutura cognoscente nunca esteve separada, embora na teoria estivesse, nunca esteve separado o sentir do inteligir. Não é?
o Zubiri vai alegar que a gnoseologia ela foi muito teorizada e muito pouco descrita. Muito pouco houve de descrições a respeito do processo cognoscente, do processo gnoseológico, mas muito se teorizou a esse respeito. Ou seja, eu pego um pressuposto e vou teorizando sobre esse pressuposto. E não pego a estrutura gnoseológica total e faço um processo minuciosamente descritivo. Ele faz esse empreendimento para cobrir uma lacuna na sua metafísica. Um realismo de estrutura em atualidade, uma proposta de submersão no real, instalar-se no real. Não é? Nisso ele vai reavivar, revitalizar a estrutura dos termos gregos, como natureza, nós chamamos de natureza, mas é cosmos, razão, logos, não é? Nós chamamos, a grosso modo, o logos de razão, não é? Mas entendamos que então, uma das conclusões do Zubiri nesse empreendimento, que ele vai chamar de descrição da inteligência senciente, é que o inteligir é ao mesmo tempo sentir. Então, os nossos sentimentos são inteligíveis e inteligidos. Sentir é inteligir. Enquanto sentimos, estamos em processo cognoscente. Então, se estamos falando de um animal com potência noética, ânima, né? Um animal, potência anímica, o homem. Se nós temos um animal com potência noética, com consciência, a grosso modo, né, dizermos aqui, com uma estrutura de possibilidade, uma faculdade espiritual, então nesse processo de intelecção, o sentir, o sentimento, também é uma faculdade estruturalmente inteligível, não é? Então, quando eu me sinto bem, eu estou inteligindo esse processo do sentir-se bem. Agora, isso é suficiente para uma estrutura gnoseológica, ou seja, uma consciência bem maturada, estruturalmente bem amadurecida e que sabe colocar em marcha o saber, sabe orientar-se na realidade? Será que o sentir-se bem diante de uma informação, de um fato, de um fenômeno, é suficiente para uma consciência, uma personalidade, uma persona amadurecida? Bom, a Red Pill, ela faz com que eu me sinta retirado de um estado de alienação. Saí de um estado de... estava preso, agora estou livre. Não é? Mas eu preciso aceitar esse pressuposto. O pressuposto de que o meu libertador está correto. Não é? Então vejam bem. Vocês sabem dizer o que é verdade? Bah. Não, mas quando tu falar eu vou saber que é. Que sem vergonha. Não sei, mas se tu falar eu vou saber se é se não é. É os guri, vai. Quando Parmênides ele tem a revelação,
a respeito do ser, ele é levado numa carruagem, indo de encontro ao inefável, e na verdade toda a estrutura da escola Eleta, ela está sob esse poema que tem até um sentido de certa forma teológico. E é a partir do poema de Parmênides que vão surgir dois conceitos, por assim dizer, que são essenciais para que se entenda o desenvolvimento da sofística e da democracia grega, que é doxa ou doxai e aletheia. Aletheia. Que, a grosso modo, nós traduzimos por opinião, doxa por opinião, e aletheia por verdade, não é? Aletheia seria verdade e doxa opinião. Mas vejam que o nosso idioma, ele é estruturalmente limitado para descrever um fenômeno que é expresso numa linguagem analítica, porque o nosso idioma ele é sintático. Não, perdão, é o contrário. O grego é analítico. Pô, já são 9h20 já. Eu tô no direito de errar. Mas vejam bem, nosso idioma ele é analítico, ele vai vir estruturalmente do latim, romeno, volpato, italiano, espanhol e vai desenvolver-se como português brasileiro, vindo do português luso, né? Nosso idioma é analítico, já o latim ele já é analítico. O que isso quer dizer? Que existe um conjunto de vocábulos, verbos e pronomes. Então, o nosso idioma ele tem essa estrutura que é de analisar de forma mais minuciosa e com mais notas o fenômeno. Agora, o grego, principalmente o grego arcaico, é um idioma sintático, que vai sintetizar o fenômeno. Ele sintetiza um fenômeno. Então, para que o nosso idioma consiga expressar a totalidade que uma palavra sintática expressa, nós precisaríamos de um conjunto maior de notas, não é? Porque o nosso idioma ele é analítico. Ele abre essa possibilidade de que exista um conjunto numeroso de palavras para que sirva de nota para conceituar o fenômeno. Agora o grego ele é sintático, ele sintetiza o fenômeno, não é? Então ele tem um sentido mais aberto, mais ligado estruturalmente ao objeto ou o fato. Quando nós estamos falando a respeito de logos, o logos sempre esteve intrinsecamente ligado à estrutura de um objeto. O logos era a articulação que estava sendo desvelada pelo homem. Ou seja, o homem, na estrutura do cosmos, falava, logoi, o logos, a estrutura racional, a articulação interna de um objeto da natureza, do cosmos. O que isso quer dizer? Quer dizer que logos não é simplesmente razão. Logos sintetiza o fenômeno de que o homem viu algo, entendeu, desvelou a sua articulação interna e está verbalizando, descrevendo, trazendo à luz isso. Certo? Então o logos ele tem um sentido aberto. Não é? É todo um processo. Porque o idioma analítico do grego, sintático do grego,
o idioma sintático do grego, ele está ligado a sintetizar fenômeno. A análise, depois no latim que vai... Já tem uma evolução do grego para o grego koine, que era um grego vulgar. Se ele era vulgar, então ele não era tão socado, tão sintetizado. Ele era mais vulgar para o uso diário, que era o grego koine, que misturava o grego arcaico com o aramaico. Isso é dado, quem popularizou, bem dizer, quem possibilitou essa mistura foi o período em que Alexandre o Grande transitou entre os impérios, né? Então, ele levou o grego aos países não helenizados, e não ser helenizado era ser, de certa forma, bárbaro, né? E ele leva o grego para além das fronteiras da antiga Grécia. Lembrando que quando falamos de fronteiras da antiga Grécia, estamos falando de um grandíssimo porto mercantil, não é? Então dessa helenização dos impérios vai surgir o grego koine, depois o idioma vai evoluir, nós vamos ter o latim, etc., com a República Romana. Mas enfim, nós não podemos simplesmente expressar aletheia como verdade, a grosso modo, e não podemos expressar doxa como simples opinião, não é? O que é uma opinião? Não é uma verdade. É fruto de um pitaco. Vem de opinar. Um acréscimo, uma nota. Não é? Então, isso não sintetiza o fenômeno do que é a doxa. Porque no poema de Parmênides existe a doxa, que é a opinião humana. E existe a aletheia, que é a verdade dos deuses que foi exposta para Parmênides. E que é o que vai entregar as doutrinas, os pressupostos da escola heleta. Então, vamos começar por doxa. Doxa, acho. Os homens têm esse poder de logos, de desvendar o que tem nos objetos. Para nós chamamos de objetos, mas para o homem grego era o que era a natureza, cosmos. Então, o homem ele tem essa capacidade de verbalizar, de descrever, portanto, de trazer à luz o que são os fenômenos do cosmos, da natureza. Nós temos essa capacidade. Agora, qual é a garantia e segurança que nós temos de que isso é correto? Continuemos, o próprio Parmênides responde. Então, os homens eles têm essa capacidade de verbalizar e trazer à luz essas estruturas, objetos e fenômenos ao qual nós somos estranhos. Nós somos estranhos diante da natureza e temos necessidade de orientação. Nós precisamos saber o nome que as coisas têm,
como elas funcionam de certa forma, onde nós estamos e quem nós somos, não é? Todos os homens têm o desejo de conhecer. Aristóteles, quando deixa essa sentença na abertura da Metafísica, ele não está dizendo que todos os homens são intelectuais em potencial. Ele quer dizer que todos os homens eles têm necessidade de se orientar na estrutura da realidade. Gente idiota sempre teve. Não é a partir de Aristóteles que todo mundo tem potencial para ser intelectual. Não. Então notem, existe essa capacidade do homem de verbalizar, de nós aqui podemos olhar para um determinado fenômeno e chegar a um consenso de que aquele fenômeno leva tal nome porque tem tal estrutura, tantas notas que vão determinar o seu conceito do que é aquilo ali que aconteceu. Então nós vemos duas mulheres brigando. Nós chegamos ao consenso, que é uma briga de barangas. Que tem as notas briga, a barangagem, né? A ausência de estética na fuça das brigantes. E aí nós chegamos a um consenso aqui. Ó, uma briga de barangas. Então nós, por nós mesmos, podemos chegar a um consenso, não é? E doxa é justamente isso. É um repertório de descrições ou um repertório de verdades a respeito do que são as coisas. Ou seja, nós aqui temos um repertório de como são determinados fenômenos, nós temos um conjunto de opiniões, ou seja, temos um repertório descritivo a respeito de como as coisas são e que nome levam. Isso é a doxa. Vocês veem que a opinião não sintetiza. O que é isso? Doxa é o repertório de nomes que existe em um determinado grupo. A grosso modo. A doxa é aquilo que os mortais que ainda não tiveram um contato com a Aletheia, com a verdade, podem enxergar a respeito da realidade. Então os homens veem os objetos e chegam a um consenso. Ó, isso aqui, esse bicho aqui é uma arara. Por quê? Porque nós concordamos. Pode ser um chimpanzé o negócio. Eu chamo de arara, tu chama de arara, tu chama de arara. A doxa é isso. É um consenso, é um repertório a respeito do que as coisas são, a respeito da sua descrição. Qual é a relação que isso tem com a verdade? Parmênides vai narrar que foi carregado por uma carruagem divina, na sua visão, e então teve um encontro com o ser, e ouve as doutrinas da deusa que falam que apenas o ser é, e tudo isso que nós já tratamos aqui, fora desse contexto de mal-estar existencial, né? Tratamos como filosofia essa questão do ser. E o que nos interessa antes de ter contato com essa questão do ser é a Aletheia. Aletheia é um vocábulo que quer dizer tanto desesquecer como desvelar. Remete a um movimento, marchar, como diz o Zubiri. Colocar luz. Lançar luz. Movimento. Lançar luz. Por que lançar luz? Por que trazer a luz? Ou por que desesquecer? Aquilo do Heidegger, né? Não, o Heidegger trata de uma forma meio... A respeito do Heráclito, eu concordo até com o Heidegger. Porque eu não sei
Eu acho que muita gente não teve contato com a doutrina integral do Heráclito. Uma coisa que eu acho que só os pesquisadores depois tiveram. Mas o Heráclito teve a sua importância. Quanto tempo será que fez? Acho que foi assim, chegou. Então tá bom. Então, quem vai dar esse sentido mais místico, mais esotérico a Aletheia é o Heidegger, né? Mas o sentido filológico sem macumba é que Aletheia é um movimento, por assim dizer, no qual nós estamos indo de encontro, nós estamos em um processo em que algo desconhecido nos é conhecido, seja por desesquecer, ou seja, a anamnese, como é no Fredo, né? Diálogo platônico a respeito que nós vimos, né? O ser através da carruagem, é uma coisa bem análoga ao Parmênides. A Aletheia tem o sentido de que marcha-se para encontrar o que estruturalmente é o objeto. Por isso que o ser é supostamente eterno ali. Ele é realmente um transcendental. Depois haverá, obviamente, a lapidação do conceito. Mas esse ser de Parmênides é uma massa esférica que remete ao que é a estrutura do cosmos. Lembremos que esses termos eles não são abstrativos ainda. Ser, quando Parmênides refere-se ao ser, ele ainda é físico, apesar de que é um gigante. Ele remete a uma unidade na estrutura da realidade. Mas ele ainda é um ser físico. Não é um transcendental ainda. Estamos na primeira navegação. Quem chega mais próximo de conseguir, ainda não empreende uma segunda navegação, mas chega muito próximo, é o físico eclético Demócrito, que ele vai dizer que existe uma inteligência governando a estrutura cósmica, mas essa inteligência ainda não é uma inteligência suprassensível, não é algo metafísico. É como se fosse uma matéria fina, como se fosse... Ainda é matéria. Essa estrutura, essa inteligência ainda está presente de forma material. Não é suprassensível. Não é uma estrutura que transcende o mundo dos fenômenos. Ainda é estruturalmente primeira navegação. Então, Aletheia é buscar o que realmente é aquilo ali. A grosso modo, o fenômeno está ligado a ter contato com o que é aquilo. Desesquecer o que é aquilo. Anamnese, mas ter contato com o que aquilo realmente é. Jogar luz sobre aquilo. Porque o homem grego é estranho à natureza. Mas o seu papel no cosmos é ir através do processo descritivo, dominando e classificando o que é a natureza, descrevendo. Esse é o papel do sábio. E é o papel mais alto. O papel do Sófos. Descrever a natureza. Descrever o cosmos. E então, a doxa, ela não é Aletheia. São duas coisas diferentes. Aletheia tem contato com o que é o objeto. É uma marcha que empreende descobrir o que é. E a doxa é um consenso sobre o que aquilo é. Doxa é consensual e Aletheia está ligado ao ser, ao que é o objeto. O objeto no cosmos ele é isso. Então, a partir do Logos, estará a minha fala conectada ainda estruturalmente ao seu objeto e eu vou desvelando o que ele é. Agora a doxa, ela está ligada
ao consenso do que é aquilo. Agora notem. Não é justamente entrada em um campo de doxa essa proposta da Red Pill? Não é justamente isso? Eu não entro dentro de uma bolha que tem um consenso e ali nós temos consenso a respeito do que é cada objeto e assim nós nos sentimos orientados. Essa é a questão. O pessoal ali se sente orientado. Ó, pô, sei o que eu estou fazendo. Cumpre o seu papel natural de conhecer, mas em vez de conhecer, está tendo apenas consenso intelectivo. Ou seja, isso é a tal da filodoxia, que falam à torto e direito na internet, mas ninguém sabe o que é. Vejam bem, agora, o que é um filodoxo? Pô, quantas vezes eu falei aqui o que é filos? O que é um filodoxo? Agora eu falei que é doxa. Vocês não querem filos. Filodoxo, o que é? Sim, que é filos. Ah, não. Pô, a gente recém tava falando que o amor entre os gregos e pá. Ah, tá. Amor, afeição à opinião? É. É um cara que tem afeição à opinião. É um cara que ama a opinião. Só que quando eu digo ele ama a opinião, ele ama o consenso. O filodoxo, ele ama o consenso. Como assim ama? No sentido de filos. O amor visitativo, a amizade, ele é amigo do consenso. Ou seja, o filodoxo faz parte de uma bolha. E foi isso que aconteceu na polis grega. Por isso que Protágoras é tão importante. E eu não vejo ninguém falar isso. Só metem o pau porque ele era sofista, não sei o quê, mas o Protágoras ele inicia não um relativismo, mas um individualismo, que é o que vai abrir as portas para a ética. Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. Isso não é um relativismo, isso é um individualismo. É um subjetivismo, por assim dizer. Cai em um relativismo? Cai. Claro que cai. Cai dependendo da via que eu tomar. E aí o Zubiri diz, ó, dentro dessa estrutura dos filodoxos, do individualismo do Protágoras, a física do Demócrito, etc, etc, a filosofia estava tomando una via muerta. Ou seja, ia morrer como qualquer mitologia. Sócrates é quem funda essa ética de que eu preciso sanar a contradição interna, fazer a expiação da culpa da minha alma para depois ter contato real com o bem, a beleza e a verdade. Mas se não tivesse o edifício de conhecimento constituído por Protágoras, que é um individualismo que vai ajudar a fundar a ética, não haveria Sócrates. Quem sabe, sei lá, ele poderia fazer outra coisa que não fosse tão socrática. Mas o individualismo de Protágoras foi muito importante. Caiu em um relativismo? Caiu, mas que foi resgatado pela ética socrática. Mas a ética socrática precisava desse individualismo. Precisava que se olhasse as entranhas do homem. Não é? Então, o filodoxo, no fim das contas, ele é amante de um consenso. Ele ama a bolha dele. Ele não ama a verdade. Ele não quer entrar no processo de ver, investigar o que é aquilo, o que é o objeto. Ele ama o consenso, ele ama que concordem com ele. E não ama a estrutura
essa unidade, a ousia que o objeto oferece às estruturas cognitivas humanas. Essa é a diferença entre o filósofo e o filodoxo. O filodoxo discursa para se reafirmar dentro do consenso, enquanto o filósofo discursa, debate e dialoga para entender a ousia, a unidade, o que é este objeto, trazer à luz ou fazer a anamnese, no sentido platônico, a respeito desse objeto. O objeto está lá no mundo das ideias, estado de perfeição no mundo das ideias, porque é lá que está o ser, e aí ele vai lá e traz no processo da aletheia, a marcha de aletheia. Então, um ama a verdade e o outro ama o consenso. Um quer afirmar-se diante de um consenso. O outro quer conhecer a unidade de um objeto. Conhecer a essência de um objeto, bem dizer. Unidade usando os termos arcaicos. Mas, entenda então, esse negócio de Red Pill é o ingresso a um consenso. Você vai entrar em um consenso, as pessoas vão concordar com o que esses objetos que são propostos à investigação são. E não é o que são as bolhas. Não é o que são as bolhas. Bolsonarismo. PT não presta. A doxa. Eu também acho que o PT não presta. Mas eu penso um PT que é totalmente diferente do que aquele pessoal pensa. Eu vejo uma estrutura supranacional que parece uma coisa nostra. Eu não estou vendo um partido corrupto. Ah, corrupção. Corrupção foi o menor dos crimes do PT. Mas é que fala isso lá na bolha deles. Na filodoxia, você não pode sair do consenso. Esse é o problema. Você não pode sair do consenso da coisa. A bolha de vida intelectual. Pega esses caras que falam sobre vida intelectual e pergunta para eles primeiro, o que é vida? E aí depois tu me diz o que é intelectual e aí a gente vai poder conversar. Tendo a precisão dos termos em mente. O que é vida? Ah, é a existência humana. É mesmo? Mas existe. Por que tu usa esse termo existência humana? Os homens não são parte do ser? Você não é? Existência é outra coisa. Por que tem diferença entre existência e ser? Para falar sobre vida intelectual, primeiro eu preciso definir o que é vida. E depois definir o que é intelectual. Todos temos o desejo de conhecer. Isso quer dizer que todos temos necessidade de nos orientar. Temos necessidade de ter uma base teológica, um repertório existencial, que é a filosofia, e também o que acontece, quais são os consensos da polis. Isso nós precisamos entender também. Ok. Mas você quer vender alguma coisa para mim? Quer que eu te siga? Quer que eu faça o que tu manda? Usando esse jargão vida intelectual? Me explica primeiro o que é vida. Me explicou o que é vida, me explica o que é intelectual. Aí a gente vai poder conversar como adultos. Porque vida intelectual se tornou um jargão que emociona as pessoas na internet, que basicamente quer dizer o seguinte: vou te ensinar a ser inteligentinho. Eu vou te ensinar a ser bem inteligentinho, vem comigo. Ou tu tá perdido na vida e não sabe como estudar sozinho, porque o colégio mente, porque a igreja mente, todo mundo mentiu, só eu presto. Então eu vou te ensinar a estudar. E o que estudar? Nós temos um problema que é, hoje, e até os nossos pais, eles têm um pouco da infecção com o sessentismo. Não é? Os nossos pais têm valores meio líquidos.
valores dessa nova civilização pós-industrial, pós-ideologia, pós-merda. Deu merda, é tudo pós. Ninguém sabe o que é isso, é pós-ideologia. Não sei o que é isso, pós-revolução industrial. Não sei o que é isso, pós-modernidade. Os caras não sabem que nome dá pra essa bosta e chamam de pós. Eu tava comentando com o Conrado. Ninguém notaria... aliás, não notaram a crise civilizacional por causa da técnica. A técnica e o entretenimento mantêm a unidade civilizacional. Se fosse há 100 anos atrás as pessoas com essa crise de valores, seria um colapso. A sociedade teria colapsado. Porque as pessoas não sabem mais viver. Elas não têm mais valores, elas não têm mais nem porquê e nem como viver. Então a sociedade entraria em colapso como no Império Romano. Não é? Mas é que como tem leite de caixinha, como tem carne no açougue, como a nossa sociedade é muito técnica e nós temos regulamentação para tudo, e o nosso código de ética agora pode ser simplesmente pautado pela lei, tá aí. O mundo pós-merda. Pós-ideologia, pós-modernidade, é tudo pós. Por quê? Porque não sabem que nome dá pra esse troço. Não sabem como nomear essa crise. E não sou eu que vou tentar. Imagina quebrar a cabeça pra dar nome pra essa merda. Deus que me perdoe. Mas vocês entendem como existe essa questão da filodoxia? E quem diz combater a filodoxia, na verdade, é filodoxo? Vocês não entendem? Filodoxia é amor, é enamoramento, love, por um consenso. Amizade, visitação por um consenso. Agora o sábio, ele constantemente procura o que é aquele objeto. Objeto nós falando. Para eles lá era cosmos. Então, é isso que a Red Pill oferece. Um ingresso em uma subcultura onde haverá um consenso e haverá um conjunto de termos para comunicação e orientação existencial. E isso é uma camada abaixo da ideologia. A ideologia, ela tem necessidade de monetizar uma escatologia. O que eu quero dizer? Existe o discurso sobre o fim dos tempos. A escatologia, scatus, é final, como se fosse o final dessa mesa, assim. Isso aqui, em grego, scatus. Final. Terminar. Escatologia. Logia, ciência. Estudo do final dos tempos. Ou seja, sintetiza o fenômeno do término. Então, é o término dos tempos. Como termina os tempos. Então, a imanetização escatológica é esse fenômeno onde se fala com autoridade de revelação. As coisas fatalmente serão assim. E foram assim. Como é a luta de classes. A luta de classes do Karl Marx é uma imanetização escatológica. Porque fala com autoridade de revelação. Tem estrutura mitológica de revelação. E não estrutura palpável à consciência. Não se relaciona com a potência noética. Mas é oferecida como uma experiência espiritual, como uma revelação. Não é? É tipo o juízo final do diabo, né? É o juízo final do diabo. É o juízo final do diabo. Só uma coisa que o Ocidente ignora a existência do diabo justamente para não ter que pagar essa conta. Ó, esses partidos aí, tudo que vocês deixaram fundar, isso daí é tudo discurso demoníaco. Cristão de esquerda. Você está abraçado em Cristo de um lado e no diabo do outro? Existe isso? Por acaso? Cristã feminista. De um lado tu te abraça numa bruxa, do outro lado te abraça em Cristo. Aí vai assim, anda bem bonitinho, apoiado dos dois lados.
Por favor, isso é loucura. Ou o Ocidente admite que enlouqueceu, ou continua aí, pós alguma coisa. Vamos ver qual vai ser o próximo pós. É a pós-modernidade, pós-ideologia, pós-revolução industrial, pós isso, pós aquilo. Vamos ver qual vai ser o nome que esses pau no cu vão dar pro resto. Vai ser o quê? Já usaram pós. O que será que vai ser? Plus. Pós, plus, modernidade. Qual vai ser o consenso? Pois é, né? Qual será o consenso? Então, isso que... A Red Pill, na verdade, é isso. É o ingresso... Esse discurso do mentira, não é verdade. Eu tô certo, eles estão errados. Basicamente é o discurso mais corrente da história da humanidade, né? Eu tô certo, eles estão errados. É isso. Então, isso, na verdade, isso não tem relação com a investigação, com a marcha em direção à verdade. Isso tem relação com o ingresso a uma bolha, para usar termos sociológicos modernos, ingresso em um grupo que tem um consenso, e tem um conjunto de termos para comunicação e orientação existencial. Isso é filodoxia. O que está acontecendo, aconteceu na polis grega. Os políticos lá se aglomeravam com aquele pessoal e é filodoxia. Porque é o nosso consenso.